Seleção brasileira. Seleção, eu chamei o Planeta Bola, Stefinho fez essa cara assim. Eu vou deixar Stefinho, que é o nosso correspondente internacional, do futebol. Cara, Você é correspondente internacional. Olha aqui. Não, peraí. Do futebol masculino, futebol feminino, eu ando pecando bastante, até porque, assim. Eu não tenho o que falar. Cara, olha só. Antes de mais nada, né, Leandro, se retrate, porque seu comentário foi bem pesado, né? As coisas bonitas de saia, pô, foi esquisito, ficou esquisito. Ficou aí feio pra nossa Geraldina quando assiste o programa. Coisas bonitas. Pernas. Veio pra você. Cara, olha só. Obviamente, a gente vai torcer para a seleção. Deixa eu me retratar. Telefone aí. Deixa eu me retratar. Retratei. Meu Deus do céu. Charles, você passou isso para ele no privado, né? Manda essa, Leandro. Quem tá pensando que tá na quinta série de 1910? Tá até agora, tá lá no fundão ele. Mas a Copa do Mundo, cara, é assim, sinto informar a todos, né? Mas, assim, de qualquer forma, a gente vai torcer para a seleção brasileira, tá? Independente de tudo. Não, eu tô falando em questão de Copa do Mundo, não estou falando da seleção em si. A gente vai torcer pro Brasil chegar adiante, mas, cara, infelizmente, é um tipo de futebol, é um esporte diferente. Muita gente critica, tá? Acha errado esse comentário, eu até acho errado. Mas, no final das contas, é um esporte diferente. Não tem nem o esquema tático é o mesmo, nem a velocidade de jogo a velocidade de jogo é a mesma. Não é a mesma coisa. É como se a gente visse... Cara, eu prefiro, por exemplo, o vôlei feminino ao vôlei masculino. Eu prefiro. Aí a gente não pode preferir o futebol masculino ao futebol feminino, é errado, tem que torcer da mesma forma. O vôlei é um esporte, né, é um subesporte sem contato, é o único esporte coletivo sem contato, né, que me perdoe aos amantes do vôlei, mas fica mais plástico até o feminino do que o masculino. Cara, só vou meter o meu pitaco rapidinho. Eu tô num pigarro danado aqui também, que tá feia a coisa pra falar. Vou pegar ali agora. Então, eu trabalhei com futebol feminino também muito tempo. Tá? Eu fazia aqui, dava treino. Cara, é outro esporte, cara. A gente tá com a mania agora de lacrar tudo. Até que o peso da bola é diferente, né, Charles, ou não? Antigamente era, hoje em dia não é mais, tá? A gente tem uma mania de querer lacrar, e o lacre, essa Copa do Mundo é um grande lacre, né? Então, cara, a seleção brasileira foi fazer um amistoso contra o Sub-15 de um time da Austrália e perdeu. Não, antes havia perdido para o Sub-15 aqui do Brasil. Salve mas engano, o nível é esse, cara. O nível é esse. Mas tem que ganhar igual. Meu irmão. Não dá, outra história. A Marta, eu adoro a Marta, sou fã da Marta, joga pra caramba, mas nunca vai ser igual o Messi nem o Cristiano Ronaldo. Nunca, tá? E o Brasil vive disso até hoje. Vive da Marta. Cara, hoje está melhorando, cada equipe tem que ter a sua equipe de futebol feminino, mas eu duvido... Eu sou a favor. Eu sou a favor de ter isso. Também sou a favor. Obrigado, é obrigatório. Eu acho isso bacana. A SAF também, você só pode ser SAF se tiver feminino. Isso, eu acho bacana, tá? Mas, cara, a estrutura para esses times... Tem time que não tem estrutura para ter do profissional adulto, aí ter do feminino. Então, a estrutura para essas meninas e a qualidade de jogo do futebol feminino, cara, é muito aquém. E outra coisa, porra, ninguém vai parar na rua, igual o futebol masculino, em dia de Copa, deram ponto facultativo aí. Eu duvido que o ser humano vai faltar o trabalho, jogo 8 da manhã, o Brasil estreia segunda-feira, 8 da manhã. Eu duvido que vai ter rua fechada, rua pintada, parar a rua para ver o jogo do futebol feminino. Meu Deus, pelo amor de Deus. Não teve nem no masculino mais? Não tem nem mais no masculino. Posso complementar a sua brilhante explanação?
Então, que isso, aparece até seu Ptolomeu, rapaz, o seu Ptolomeu da live ali. Então, olha só, eu acho o seguinte, cara, o futebol feminino, ele deveria ter regras diferentes do futebol masculino. No vôlei, olha só, no vôlei, a altura da rede é diferente. No basquete, a altura da tabela... O nível das goleiras é sacanagem. Cara, a trave no futebol feminino deveria ser menor, cara. Parece jogo de fraldinha, sem sacanagem. A área competição de fraldinha. A dimensão do campo... A dimensão do campo deveria ser diferente. Deveria ser tudo diferente, cara. Deveria ser tudo. O tempo do jogo deveria ser diferente. Enfim, cara. Deveria ser... Tinha que ser 2 ou 2. 10 minutos, 2 gols. Então, não. Não, o regulamento, olha só, o regulamento ele tinha que fazer tudo para padronizar e fazer com que o futebol feminino se tornasse mais dinâmico. O futebol feminino não é dinâmico, cara. Agora, voltando à seleção brasileira. Eu não vou torcer para a seleção brasileira nem ferrando. Primeiro que eu não gosto... Não posso falar isso. Eu adoro futebol feminino. Não posso falar que não gosto. Eu adoro futebol feminino, mas eu não vou torcer para a seleção brasileira. Vou explicar para vocês. Pelo seguinte, faço um questionamento para vocês. Vocês acham que se alguma outra atleta da seleção brasileira tivesse no mesmo condicionamento físico que a Marta está, com a idade avançada que a Marta está, ela teria sido convocada? Nunca. A Marta está vindo de uma lesão seríssima. A Marta não está treinando igual todo mundo está treinando. A Marta já está beirando, salvo engano, já está beirando quase 40 anos, não é? 30 e varada já. Então, tecnicamente, vocês acham que ela vai produzir para a equipe? Vai produzir contra Panamá, vai produzir contra a Jamaica na primeira fase. Só que aí, quando pegar a europeia lá também na primeira fase, vamos ver se ela vai performar. Na segunda fase, nas oitavas e quartas de final, duvido que ela vai performar da forma que o Brasil está imaginando que ela vai performar. Então, isso aí é enganação. Eu vou deixar Betão, que já está 40 minutos aí com o dedo pro alto, falar. Não, eu queria primeiro falar que se o negócio era para falar sobre a Copa do Mundo, pelo que eu vi do negócio, só foi reclamação do futebol feminino, né? Então a gente tem que ter mudado o nome. Segundo, você falou aí da Marta. Beleza. Eu poderia falar do Daniel Alves. Você torceu para a seleção brasileira, masculina? Caraca, porque o Daniel Alves não era para estar na seleção brasileira, ele também com quase 40 anos. Olha só. Não estava jogando nada, estava fora de forma. Mas lá para ser o cara assim, ó. A Marta está mais como uma pessoa, como uma das melhores jogadoras do Brasil, lá para dar uma coisa para a pessoa mais nova. O que eu entendi foi que o Betão falou que a Marta está como uma espécie de referência, talvez. Uma referência por ser uma das melhores. Agora, não, rapidinho. Espera aí, eu estou falando. Não me corte, por favor. Em relação ao futebol feminino, eu acho que... É porque ele fez uma pergunta. Mas ainda vai demorar muito para ele evoluir. Na Europa, Europa e Estados Unidos evoluiu mais, porque lá tem engajamento das mulheres que gostam do futebol e assistir o futebol. Eu falei isso num grupo hoje, meus colegas de amigos e amigas. As meninas não gostaram muito, mas eu peguei e questionei. Você vai para algum jogo feminino? Você vai? Vocês estão falando tanto que eu estou errado em relação a pagamentos? Betão, você vai para jogo feminino? Você não vai. O Bahia joga. Eu falei, o Bahia joga aqui. O feminino. Vocês vão para o estádio? Betão, não. Eu desafio qualquer mulher. Enquanto não tiver. Eu desafio qualquer mulher aqui hoje a falar 5 jogadoras da seleção. 5 jogadores. Eu falei também isso, eu falei. Aí eu cheguei. A verdade é o seguinte: que porra é essa aí que tá tocando, velho? Essa. Você é Lelê. A única coisa que tem que se falar é o seguinte: você chega na Europa, eles lá têm mais investimento. Por que tem mais investimento? Porque tem público. Você quer ter mais investimento no Brasil, que já está sendo feito pelos clubes, por causa que foi obrigado. Aí o Charles Madeira está certo, porque chega um clube que já não tem nem uma coisa para parte masculina, vai ter que ter do feminino também, que ainda é pior. Então, mas está tendo investimento. Agora, você acha que quem vai investir? O Stefano? O Stefano vai botar a empresa dele para botar a marca dele lá para um público de 100 pessoas? Não vai.
Não vai pagar 5 milhões, 10 milhões por ano, vamos dizer, para um público de 5 pessoas, 7. Ele vai pagar para um Botafogo, para um Vasco, para um Fluminense, para um Flamengo. Não vai para essas coisas. Então, se não tem público, não vai ter investimento. Praia Clube é sacanagem. Porque ninguém vai ficar querendo ir de graça. Vai ficar lá botando seu negócio de graça. Não tem ninguém. Ah, vou botar minha marca lá, vou te dar 10 milhões, vou botar minha marca para ninguém ver. Adianta de quê, pô? É isso aí. Então, Olha só. Só concluindo aí o que o Betão falou, questionamento rapidinho, Leandro. Só retrucando o que o Betão falou a respeito do Daniel Alves. Só que a diferença é que o Daniel Alves, quando ele foi escalado, ele jogou bem pra caramba, cara. Embora o Brasil tenha perdido. É uma visão de cada um, tudo bem. Ele jogou bem. Ele fez o papel dele, cumpriu o Daniel Alves foi escalado para a Copa Feminina? Olha só. Daniel Alves foi escalado para a Copa Feminina? Não. O Adalberto, rapidinho, só queria responder o Adalberto. Foi feliz nos comentários. Fico imaginando. Não, rapidinho. Que foi proibido, era proibido para mulheres. Eu acho que. Seleção feminina. Ô, Charles, peraí, Charles, rapidinho. O Adalberto diz em relação a que alguns foram infelizes. O futebol era proibido para mulheres, isso era errado. Eu acho que não tem que ser proibido de nada. Mulher quer fazer, faz o seu campeonato. Vôlei, como a galera falou, vôlei feminino. Você tem handebol feminino, tem basquete feminino. Basquete feminino teve uma época que foi melhor do que o masculino aqui no Brasil. Verdade. O vôlei feminino teve uma época e ele é equiparado ao vôlei masculino. Mas quando você pega todos os campeonatos de femininos no Brasil, são fortes. Tem público. Nem o vôlei. Não, o vôlei a seleção brasileira, o vôlei não tem tanto. Tem nas finais. Se você pega o campeonato inteiro, você não tem esse público todo. O feminino no basquete praticamente sumiu. Deixa eu passar para o Tefinho aqui. Entendeu? Pedindo antes a palavra, Betão, fala aí. Não, é coisa rápida. É só 2 pontos que vocês esqueceram. Vocês falaram da Marta, mas esqueceram da Formiga. A Formiga jogou na última Copa do Mundo com 40 anos, sei lá. Então, comparado ao Daniel Alves, a gente pode colocar a Formiga, que estava lá para bater um recorde de participações de Copa do Mundo. A gente tem que ressaltar isso. Não teve tanto motivo, porque não estava jogando em alto nível, mas foi convocada. Tá? E assim, eu quero colocar também um ponto que pode ser um ponto que vão criticar, vão falar, é óbvio que vai acontecer, mas eu tive o desprazer de ver uma postagem de um Instagram de futebol falando da ex-namorada do Douglas Luiz. Falando que a mulher é absurda, tal. Aí chegou uma série de comentários de mulheres falando que é um absurdo isso, porque é o futebol feminino. Aí na hora, eu não comentei, né? Porque senão eu ia ser linchado ali, porque estava aquele negócio que achando um absurdo. Aí eu fico lembrando cara, todo mundo já conheceu uma mulher assim, todo mundo conhece mulheres assim, entre tantas e tantas, que chega e fala, o Kaká é lindo. Porque as pernas do Roberto Carlos... Aí pode. Aí tá ótimo. Mas ninguém pode falar das mulheres que estão jogando futebol, mas os homens que estão jogando futebol podem falar? Ô, Tefim, é o que eu tô falando. Virou um grande lacre, entendeu? Ou se não você não vai nessa palavra, não. Mas aqui, olha só. Até finalizando aí esse assunto, que é um assunto que a gente pensou que fosse rápido. O comentário do Álvaro Falcão melhor, mas a Formiga trabalha muito, pior se chamasse a cigarra. Esse Álvaro Falcão é o cara, rapaz. Álvaro, você não quer ficar no meu lugar, não, Álvaro? Cara, tá vendendo. Tá vendendo, o programa dele. A parada é a seguinte, eu lembro até do futebol feminino desde a época que tinha um radar no Rio aqui. Radar, eu lembro. Assim, a gente vê o interesse. Na época diziam que quando tivesse assim, assado, que ia fazer, ia acontecer. Não pegou no gosto. Infelizmente, não caiu no gosto. Talvez, se tivessem feito essas adaptações aí sugeridas aí por vocês, de diminuir o campo, de fazer o gol menor.
Não, presta atenção. Se o campo tivesse as dimensões reduzidas, o gol, as dimensões, talvez ficasse um espetáculo mais agradável. Só completando. Talvez tivesse uma mais agradável de ser visto pelo público. Tá? Assim como no vôlei a rede é reduzida e tem essa situação para poder ficar mais agradável também, no basquete tem a questão menor, eu acho que essa sugestão não é para acabar o futebol feminino, não é para deixar de ter, mas sim para poder ser melhor. Poder e outra coisa, Leandro, só para complementar. Algumas coisas já estão sendo mudadas, tá? Betão, calma aí, só para passar. Calma aí, só para passar para você. Eu falei do vôlei feminino, mas eu lembrei da ginástica artística também. A ginástica artística feminina é linda de ver, cara. Aí você vai para masculina, totalmente diferente, cara. Verdade. Então, é outro exemplo. Vai lá, Betão. Deixa eu só falar. O vôlei feminino está aumentando. Eles estão igualando já a gente, porque as mulheres também são altas. Pô, mas tem até homem jogando com as mulheres agora? Tem que aumentar mesmo. E o próprio basquete também. O próprio basquete está tendo. Eles estão já chegando por causa que estão aumentando. É relação de altura também que teve o negócio. Leandro, a questão das adaptações, porque se fosse assim, nos Estados Unidos, não seria sucesso o futebol feminino. Não é questão de adaptação. Eu acho que as próprias mulheres que falam tanto não vão. Porque se você pega os Estados Unidos e Europa, o Stefano conhece mais a Europa do que eu. Você pega os campeonatos europeus, que tem os estádios cheios de campeonato feminino, a maioria que está lá é mulher. Betão, que gosta de futebol e vai assistir. Nos Estados Unidos também. Betão, a grande diferença de Estados Unidos e Europa para Brasil é que o Brasil não tem divisão de base feminino. Entendeu? Sim, eu vou além. Só finalizando. As mulheres, quando chegam para os clubes, elas já chegam formadas. Elas já chegam com 17, 18, 19, 20 anos. E elas não vão desde lá de baixo. Uma mulher não passa por um futsal, igual o masculino passa, para chegar no infantil, para chegar no sub-13, sub-14, sub-15 no campo, entendeu? Então, a precariedade das divisões de base no Brasil acarreta essa porra toda. As mulheres, quando chegam no profissional, elas vêm extremamente defasadas, Bruno. O brasileiro em geral, ele gosta do que ganha. Quem ganha. Se o cara não tá. Se o esporte não ganha, não chega a lugar nenhum, ele não gosta. Tanto que na Olimpíada o brasileiro começa a torcer para um monte de gente e, pô, aqueles que ganham alguma coisa, aí começa a ter destaque. Você vê a dificuldade que o basquete tem. A Viadade agora começou a ganhar. Começou a ter visibilidade. O Isaquias ganhou. Então vamos... Pô, o brasileiro gosta de quem ganha. O brasileiro não gosta de... modinha. Do skate, a Raíssa no skate. Exatamente, é modinha. A Raíssa no skate. É modinha. O brasileiro é modinha. A Marta só é... Medina. No Brasil. Ô, Charles, se você visse a quantidade de criança entrando de skate lá no Praia Clube, depois que a Raíssa foi campeã mundial, você ia ficar... O que tá acontecendo? Mas aí é porque vai pensando pegar nos anos jovens. Tem gente que é pegar quando começa mais velho, aí que é pior. Que o campeonato tava lá e nunca viu. E você viu